Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma sumidade, Dr. Agnés Servo Pérez, um dos precursores da odontologia sistêmica. Ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Ele é presidente da International College Applied Kinesiology, que ele vai explicar um pouquinho para vocês o que significa tudo isso. Ele ministra cursos no Brasil e internacionalmente desde a década de 80. Então é uma pessoa que sabe muito e veio trazer para a gente conhecimento demais. Tanto ele quanto a Roseli são meus mestres e da minha mãe, então são pessoas que a gente tem um carinho imenso e a gente aprendeu muito com eles. Por isso que a gente trouxe eles aqui para vocês para falar um pouquinho sobre o trabalho deles, que é incrível. Tudo bem, Aguilé? Tudo bem, Eva. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder explicar um pouco melhor para as pessoas, né? Compartilhar com todos sobre o nosso trabalho. É uma satisfação enorme poder estar compartilhando com todos sobre odontologia sistêmica, sobre a ortopedia funcional dos maxilares, que é a base do nosso trabalho. Legal. A gente tem algumas perguntinhas que a gente preparou e a gente vai fazer essas perguntas para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre ortopedia. Há algum tempo a gente tem falado muito sobre ortopedia no nosso canal, tem muita gente que não conhece e é uma ferramenta incrível, porque o Dr. Agnés vai falar, mas não trabalha só a boca do paciente, a gente trabalha o indivíduo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Agnés, sobre qual foi a sua maior motivação e por que você iniciou dentro da odontologia, na ortopedia, dentro da Plaquinesiology, dentro da sistêmica e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Muito bom. Então, Eva, você acabou de mencionar que a importância de observar o indivíduo como um todo, como uma unidade, né? Então, a partir desse princípio, já nos levou a buscar as filosofias que pensam dessa forma e que vê o indivíduo como um todo. No início, nós temos um amigo, onde ele nos convidou, que com ele estudando e pesquisando sobre a biocibernética bucal, na época, foi o caminho mais próximo que nós encontramos de ver a boca num estudo do indivíduo como um todo. Não é? E o Newton Nogueira de Sá Júnior. Porque antes, desculpa, mas só para as pessoas entenderem, antes existe ainda a biocibernética? Sim, existe um grupo dentro da odontologia, da biocibernética, e nesses estudos, e alguns pacientes, é curioso que alguns pacientes nos cobravam o conhecimento sobre isso e perguntavam. Isso nos deixou muito curioso, mais curioso ainda, onde fizemos os cursos, fizemos parte de grupos estudando sobre a biocibernética bucal. E a base de um tratamento para posturar uma boca é através da ortopedia funcional dos maxilares, não é? Que foi a técnica, a especialidade mais indicada em todos os sentidos para poder posturar a boca adequadamente, com essa visão do indivíduo como um todo, né? Então vocês caíram primeiro na biocibernética e a ortopedia veio depois? Ou veio meio junto? Veio junto. Foi simultâneo. Foi simultâneo. Foi no mesmo momento, para poder, porque era um recurso que tínhamos para poder posturar a boca adequadamente. E quando que veio a ideia da sistêmica em essa modificação, né? Então, nesses estudos, nós vimos a necessidade de fundar uma sociedade onde comprovava cientificamente todos os temas abordados, não é? E com isso nos levou a fundar a Sociedade de Odontologia Sistêmica no Brasil. Nós iniciamos no Rio de Janeiro e depois abriu a sociedade em São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, assim,
Você me disse que foram conhecer a biocibernética e foram para ortopedia. Vocês ouviram falar disso na faculdade de vocês? Como é que surgiu essa ideia? Que eu não sei se vocês ouviram falar na faculdade. Não ouvimos falar na faculdade. Logo que nos formamos, começamos a ter contato através desse amigo, do Newton, né? E foi assim que tivemos contato, não foi pela faculdade. Então, esse amigo que vocês tiveram contato foram conhecer mais sobre a biocibernética local? Sim, então, sim. A gente sabe o quanto que é difícil hoje a gente conhecer dentro da faculdade. Eu, na minha faculdade, tanto o doutor Guiné, a doutora Zeli, há muito tempo atrás, nunca ouviram falar sobre tratar o indivíduo como um todo, porque na faculdade a gente fica mais focado em dente mesmo, né? A gente tem 4 anos para aprender e às vezes a gente perde um pouquinho. Então a gente está aqui num assunto muito interessante para vocês. Eu queria saber também qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram quando vocês começaram com esse trabalho de forma diferente, diferenciada e controversa. Assim, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Então, a maior dificuldade, você acabou de dizer, nas universidades, faculdade, não comentam, não é dado, porque o tempo é limitado para o ensinamento para os alunos, não é? Do que é necessário para se ter a graduação. Então, eu sempre falo, todas as escolas, elas dão uma base, depois vai depender do profissional se especializar, estudar, a gente estuda muito mais depois da faculdade. Sim. Na verdade, do que dentro das escolas, né? E então a motivação maior foi exatamente para a gente ter estudar neurologia, fisiologia. Nós sentimos a necessidade de ter um conhecimento maior da função de um desenvolvimento do corpo humano, né? E das funções dos órgãos. E como já dissemos que quando se vê o indivíduo como um todo, é importante conhecer as funções de todos os órgãos e o funcionamento ideal de um organismo, né? Vocês perceberam, acho que talvez você me falando, vocês perceberam que quando vocês terminaram a faculdade e aí os pacientes vieram perguntar isso para vocês, perceberam que vocês estavam fechados ali, que vocês tinham que abrir um pouco a cabeça para isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí eles foram estudar um pouco mais para poder tratar o ser humano como um todo. E hoje, assim, quando eu vejo eles tratando um paciente, eu fico até perplexa, porque assim, eles olham postura, eles checam o tamanho de perna, tamanho de ombro. A gente vai fazer um vídeo ainda para vocês saberem um pouquinho mais desse trabalho a fundo. Hoje é só um vídeo introdutório, mas a gente vai fazer vídeos para vocês entenderem um pouquinho mais. A gente está numa semana legal, que a gente está falando muito sobre remodelação óssea em adulto. E tanto eu quanto você sabe como isso é controverso dentro da odontologia, que tem muita gente que não acredita, que acha que isso é impossível. Só que dentro da ortopedia a gente vê que é, e dentro da odontologia sistêmica a gente vê que é possível. Me fala qual é a sua opinião sobre remodelação óssea em adulto. Então, nós somos formados por células, não é? Essas células estão em mutação o tempo todo, células necrosando, formando células novas do organismo no dia a dia, milhões de células são renovadas em nosso corpo. Então, quando damos um estímulo para o corpo, é possível haver uma remodelação, haver uma mudança. Não vamos nem falar em crescimento, tá, não é? Mas é uma remodelação. Se colocarmos uma moeda colada no osso, não é? Esse osso vai ficar marcado por essa moeda, não é? Então, uma chupeta, ela altera a forma através da função muscular, altera toda a função óssea, todo o desenvolvimento do osso. Então, acreditamos que, quando estimulado através dos aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares, é possível ocorrer essa remodelação óssea, né? Sabemos já que em algumas regiões
lesões, é possível ter uma remodelação maior, mais adequada, como as extremidades, como os pontos de inserção muscular, é onde o osso se desenvolve mais, não é? Sabemos dos tecidos existentes, por exemplo, na cabeça da mandíbula, não é? Na articulação temporomandibular, que é possível uma remodelação da cabeça mandibular através de um estímulo, não é? Então, acredito sim na remodelação óssea em adulto e contribui bastante para a saúde bucal do paciente, não é? Pessoal, vocês estão vendo que não sou só eu falando que é possível, ele está falando em remodelação óssea em côndilo. Então, é um doutor que já tem muitos anos, que dá curso fora do Brasil, ele tem experiência nisso, ele tem muitos pacientes, ele já fez muito caso clínico, ele tem pesquisa científica publicada sobre isso. E está dizendo aqui para vocês que é possível a remodelação óssea em adulto. E é engraçado, né, que você deu um exemplo da moeda no osso. E, assim, os médicos já sabem disso há muito tempo, né? Sim. E por que nós dentistas não acreditamos nisso? Porque os médicos, eles fazem isso o tempo todo. A pessoa quebra um osso, ele vai lá, arruma. E por que a gente não pode fazer isso? Pois é. Né? Estranho. E a gente sabe da dificuldade que é a gente quebrar um paradigma dentro de qualquer assunto, dentro da odontologia, então, que as pessoas são meio fechadas. Então eu queria saber um pouquinho qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram quando vocês começaram a trabalhar com sistêmica, biocibernética bucal e ortopedia funcional dos maxilares. Então, nossa maior dificuldade foi para ter acesso a escolas para se fazer a comprovação científica, fazer o estudo dentro do padrão que o sistema impõe, né? Então, o sistema, eu vejo assim que ele é direcionado para determinadas situações onde não dão abertura para determinados estudos, não é? Então, acredito eu que o nome universidade significa união de ideias, né? E deveria ser melhor aproveitado para esses estudos, né? Que nós tivemos muita dificuldade para a comprovação de tudo que nós fazemos, né? Que toda a ciência, ela parte de observações empíricas, não é? E nós tivemos que ter a visão de tudo e a vivência de tudo isso através da experiência clínica, através das respostas de nossos pacientes. Procuramos escolas, procuramos diretores de faculdade e colocamos a ideia para se fazer alguns estudos dentro. E não foi possível. Nós tivemos na época, até de amigos diretores, né, dizendo que era muito difícil dentro da escola ter esse tipo de abordagem no momento, né? Isso lá na década de 80, né? Então, hoje acredito eu que as escolas estão aí com essa ideia de novo paradigma, de novas ideias, abrindo um pouco mais os espaços, né, para que seja comprovado, né, que eu acho muito importante para a humanidade, para a ciência, para os profissionais, em benefício dos nossos pacientes. Né? Fez a colocação, né? Ele chegou, Deus parabenizou pela aula, pelos resultados, e ele falou para mim, os casos podem terminar melhor ainda, não é?